A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, na fé do Senhor Jesus Cristo, que a paz, e a comunhão do Espírito Santo e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Hoje eu quero trazer vou trazer um ensino muito polêmico, que fala sobre entrevistar demônios. Esse assunto ele é muito polêmico, no meio dos pastores, no meio dos obreiros, enfim, nas religiões evangélicas, que é os protestantes, que algumas igrejas falam. E hoje o tema é sobre: a Bíblia proíbe entrevistar demônio? Por que Jesus não deixava os espíritos imundos falar? Jesus ele não gostava de entrevistar demônios. Por quê? Porque Jesus achava errado ficar entrevistando, conversando com demônios, com demônio. Não tem nada a ver isso aí, meu irmão. Não tem nada a ver com isso, minha irmã. Para nós sabermos, a verdade, se a Bíblia ela proíbe ou não, nós temos que meditar na palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada. Então vamos em Marcos, já estamos em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, no versículo de número 8. Jesus, ele entrevista o demônio. Jesus, ele entrevista o demônio. Marcos, capítulo 5, verso 8. Porque ele dizia, olha lá, Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Ou seja, Jesus, usando autoridade, sobre o espírito imundo que estava, no corpo do homem, causando sofrimento, querendo destruir aquele homem, E não é só um espírito, eram muitos demônios que estavam no corpo deste homem. Que este homem ele estava fora de si, Chega um certo tempo que os demônios, ele no corpo da pessoa, deixa a pessoa desorientada. A pessoa fica, como muitos dizem, louco. Louco, lunático. Vamos continuar no verso 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ou seja, Jesus perguntou, o demônio, que estava, no corpo daquele homem. Qual é o teu nome? Perguntou o nome dele. E lhe respondeu, ou seja, os demônios, o demônio respondeu, Jesus Cristo, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, então o nome daquele demônio é Legião. Por quê? Porque tinha muitos demônios naquele corpo. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ou seja, o demônio rogavam Jesus para que não expulsasse eles, daquele lugar, daquela, vamos dizer, aldeia, aquela morada dele, aquele lugar que eles moravam, aquela região. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos. Ou seja, eles clamaram a Jesus,
Se nos expulsar, manda, né, nós para aquela manada de porcos. Manda nós para lá. Né? Tem como você mandar nós para lá, mas não nos mande, né, para o inferno. Para que entramos neles aqui, ó. Nos manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. Ou seja, Jesus permitiu, né? E saindo, né? E saindo aqueles espíritos imundos, né, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro, né? Por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, era quase 2.000. Ou seja, era 1.900, né? Para 2.000 demônios. Ou seja, uma legião, eram muitos demônios que estavam no corpo daquele homem. E afogaram-se no mar. Ou seja, então aqui nessa passagem, Jesus ele interroga, né? Ele entrevista o demônio. Muitos dizem que Jesus, eu já ouvi falar, né? Eu já ouvi falar, né, irmão falando comigo, que Jesus Cristo não interrogava os demônios. Que Jesus Cristo simplesmente expulsava eles. E então a pessoa ficou sem entender, né? Porque nessa passagem aqui mostra claramente que Jesus ele interrogava os demônios. Mas por que Jesus, né? Por que Jesus ele não interrogava os demônios? Vamos descobrir, né? Marcos capítulo 8, no versículo de número 27, né? Jesus ele interroga, né, os seus discípulos, dizendo, né, quem diz os homens, né, que eu sou? Ou seja, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem diz os homens, né, que eu sou? Vamos lá, né, Marcos capítulo 5, verso 8. Já está até aqui já. Marcos capítulo 5, né? Versículo de número 8. Vice-versa, né? Marcos capítulo 8. No Marcos capítulo 8, no versículo de número 27. 27, né? A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, Jesus estava perguntando, hein, a respeito dos homens, né? O que os homens, né? O que as pessoas achavam sobre ele, né? E Jesus queria ouvir isso da boca dos discípulos. E qual foi a resposta dos discípulos, né? E eles responderam, João Batista. E outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Ou seja, ninguém dizia que Jesus Cristo, né, era o Messias, né, porque não sabiam, né, Deus não revelou a eles, né, eles, né, sem entendimento não soube, né, e o Messias, né, ele estava ali. E ele lhes disse, Jesus disse a seus discípulos, continuando, verso 29, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Ou seja, Pedro, né? Pedro ele já antecipou ali, né? Ele foi o primeiro a responder dos discípulos. Respondendo Pedro, lhe disse, né? Disse a Jesus, tu és o Cristo. E Jesus, né? E Jesus disse, né? Aos discípulos, a Pedro e os discípulos, e admoestou-os, né? Admoestou-os, ou seja, Jesus, né? Alertou a eles, né? Para que a ninguém dissessem aquilo dele, né? E Jesus, ele, então dá para nós entender aqui que Jesus ele não queria que alguém, né, não queria que alguém, né, descobrisse que ele era o Messias, né, e Jesus, ele alertou seus discípulos para não espalhar, né, aquilo, né, que ele era o Messias. Jesus, ele não queria que alguém, né, soubesse que ele era o Messias, a não ser os seus discípulos.
a quem esperava por sua vinda. Esse sim, Jesus ele revelou. E tem até uma passagem da mulher samaritana, João capítulo 4, verso 23, 20, 21 adiante, que Jesus ele fala com a mulher, né? Que a mulher, Jesus ele cansado, ele para, né? Ele para na fonte, né? No poço de Jacó, onde Jacó, né, deu ao povo de Israel. E que o próprio Jacó bebia, né, do poço, né? Bebia do poço, alimentava os seus, né? Saciavam, né, os seus gados, né? Dava água a eles. E o próprio povo também usava aquela água. Então Jesus, ele cansado do caminho, ele pede à mulher água, né, de beber. É um modo que Jesus ele encontrou para puxar, né, assunto, né, com o samaritano, principalmente uma mulher, e os judeus não comunicavam com os samaritanos. Então Jesus ele veio quebrando esse preconceito, né? Jesus veio unindo os samaritanos com os judeus. Então Jesus ele pede à mulher de beber água. E a mulher fala que o poço é fundo e não tem com que há de tirar. E Jesus ele fala com a mulher: se conhecesse o dom de Deus a quem te pedisse, estava te pedindo água, tu darias de beber e ele te daria uma água viva, né? Que passa, né? Que dá vida eterna. Ou seja, a mulher, quando ouviu essa palavra, ela ficou admirada, né? E ela disse: dá-me desta água. Mestre, dá-me desta água. Senhor, dá-me desta água para que eu jamais venha ter sede e não volte a esse poço para tirá-la. Então Jesus ele já revelou, né, a vida daquela mulher. Jesus entregou-lhe uma profecia. Jesus disse: vai e chama teu marido. A mulher disse: não tenho marido. Não tenho marido. Jesus vai falar com ela: dizeste bem, porque tiveste 5 maridos e agora o que tu tens não é teu marido. Então a mulher ficou admirada e disse: eu sei que o Messias adivinha, e quando o Messias, né, vier, nos fará saber tudo, né? Tudo, todas as coisas. Jesus disse à mulher: eu sou o Messias, né? É eu que falo contigo. Então a mulher largou, né, o seu cântaro, né? E ela saiu para a cidade, admirada, né? Ela foi lá para a cidade dos samaritanos avisar o povo, né, que ela encontrou o Messias, ou seja, ela acreditou na palavra de Deus, né? E Jesus ele provou, né? Ele provou para ela que ele era o Messias, né? Através da revelação, através, né, da sua fala poderosa. Mas Jesus ele não queria que ninguém soubesse, né, que ele era o Messias, a não ser aqueles, né, que ele revelou, né? Mas o que acontece? Os próprios demônios, né, confessavam que Jesus era, né, o Filho de Deus, né? Porque, né, que Jesus era o Cristo. Por esse motivo, né, é que Jesus não deixava os demônios falar. Vamos em Marcos capítulo 3, no versículo de número 11. Vou voltar mais um pouco atrás. Marcos capítulo 3, no versículo de número 11. Que está escrito: e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, ou seja, Jesus ameaçava os espíritos imundos, para que não o manifestasse. Por quê? Porque Jesus, ele, né, como eu disse, né, lá atrás, nós lemos que Jesus ele não queria, né, nem que os discípulos divulgassem aquilo, e os próprios demônios, né, já divulgavam, né, que Jesus não queria que, né, que aquilo seja, né, fosse, né, espalhado por toda aquela cidade.
Mas os próprios demônios ele confessava, né? Tu és o Filho de Deus. E Jesus ameaçava, né? Muito para que não manifestasse, ou seja, se os demônios manifestassem ali, os espíritos, né? Aí começava a falar mais ainda, né? Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus, né, era o Santo de Israel. E ali o demônio não ia parar mais. Não ia parar mais de falar. Por quê? Porque os demônios, ele conhece a vida, né? Conhece a vida de todos nós, tanto do justo como do pecador. Vamos em Marcos capítulo 1, verso 34, para complementar também, para completar essa mensagem, né? Vamos em Marcos. É uma folha atrás, né? Marcos capítulo 1, verso 34. 34, que está escrito: E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Ou seja, Jesus curou muitos, né, que estavam enfermos de muitas enfermidades, diversas enfermidades. Todos os tipos de doenças, né, Jesus ele curou. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Pronto, aqui, ó. Por que Jesus não deixava os demônios falar? O que nós lemos, que nós acabamos de ler lá atrás. Porque os demônios, né, ele confessava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, então aquilo espalhava, né? Ele não estava nem aí, estava confessando os espíritos imundos, né? Então Jesus ele não deixava falar os demônios. Por quê? Porque os demônios o conheciam aqui, ó. Porque o conheciam, ou seja, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Ou seja, os demônios conheciam, né, a Jesus Cristo. E por que Jesus também conhecia? Jesus também conhecia, né, todos os demônios, os nomes deles, tudo. Então Jesus ele interrogou, né, aqueles demônios lá para provar para o discípulo também que não tem nada a ver, né? Interrogar os demônios, que Jesus, o nome do Pai estava sendo glorificado, né? Diante, né, do povo e diante dos discípulos. Os demônios, ele conhecem, né, as nossas vidas, né? Melhor do que nós mesmos. Eles conhecem até os nossos pontos fracos. Então, o demônio ele conhece todas as nossas obras, nossos caminhos. Os demônios eles sabem, né, quem é servo de Deus e quem não é, né? É por isso que muitos pastores e obreiros não gostam de entrevistar demônios. Por quê? Porque ele aponta os seus erros, né? E se você estiver em pecado, eles te envergonham, né? Isso mesmo, verdade. Se você estiver em pecado, os demônios envergonham. Envergonha o obreiro, o pastor, o membro, qualquer um, o pecador. Vamos em Atos, capítulo 19, verso 13. O demônio, ele envergonha 7 judeus. Atos, capítulo 19, no versículo de número 13, que está escrito: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles invocaram o nome de Jesus, eles viram, né, os discípulos, né, os discípulos de Jesus, né, depois que Jesus morreu, né, a obra não parou, não. Aí é que a obra começou mesmo. Porque os discípulos foram, né, santificando, né, foram mais inspirados ainda, né, a pregar o evangelho, a curar os enfermos, a continuar aquela obra que Jesus ele começou, né, começou ali, né,
na expulsação de demônios, né, curando, né, ressuscitando até mortos, curando, né, naquela época, né, uma doença que não tinha cura, né, que é a lepra, não tinha cura. E os discípulos eles continuaram, né, exercitando. Marcos capítulo, né, 8, né, Marcos capítulo 16, no versículo de número 15, né, quando Jesus ressuscita dos mortos, Jesus ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, então Jesus Cristo ele estava confirmando aos discípulos essa passagem, né, que ele disse, né? E em outro versículo também, né, está escrito, Jesus disse, né, no livro de João, né, se eu não me engano é no capítulo 3, Jesus ele disse assim, capítulo 3, no verso 12, né, se eu não me engano, né, no capítulo 3, Jesus ele disse aos discípulos, né, aquele que crê em mim também fará, né, as obras, né, também fará as obras que eu faço, né, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus ele estava afirmando ali, né, que os discípulos farão obras maiores do que aquelas, né, que ele fazia. Por quê? Porque Jesus ele ia para a direita do Pai e a obra ela ia permanecer, a obra ia continuar. A obra ela não ia parar. E você vê que desde mais de 2000 anos atrás, essa obra ainda continua na terra, para provar que a palavra de Deus é verdadeira, para provar que Jesus ele vai voltar, como ele prometeu aos seus discípulos, dizendo, né, que não se turbe o vosso coração, né, Evangelho de João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde quer que eu esteja, estejais vós também. Ou seja, Jesus disse para os seus discípulos, vai voltar para buscar a igreja, ou seja, o arrebatamento, para levar o povo que serve a ele, os seus discípulos. Então vamos continuar, né? Atos capítulo 19, verso 13. Então, né, mais para baixo, que era no 14. E os que faziam isto eram, né, 7 judeus, né? Eram 7 filhos de Seva, né? Judeu, principal dos sacerdotes, ou seja, principal dos sacerdotes. Ou seja, eram doutorados. Eram pessoas, né, que tinham um cargo ali, né, grande naquela época, os principais dos sacerdotes, ou seja, eram filhos de judeus, ou seja, né, filhos de homens, né, honrados. E respondendo, mas eles viram que Jesus Cristo, né, que os discípulos faziam, né, aquilo, expulsava demônios, curava através de Jesus Cristo, então eles acharam que eles também conseguiriam fazer, né, mas não é bem assim, né. Eles não estavam libertos, não estavam, né, preparados. De modo que o próprio demônio responde a eles aqui, ó. Respondendo, porém, o espírito maligno. Então, o espírito maligno, ele se manifestou, né, rapidamente e disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Ou seja, os demônios, né, não conheciam eles, né, como servo de Deus. Os demônios conheciam a Jesus como servo de Deus, conhecia Paulo como servo de Deus, conhecia os discípulos como servo de Deus, né, os 11, os 12 discípulos, os demais que depois foram, né, se convertendo, se tornando, né, discípulo. Mas esses eram contra o evangelho, ou seja, era contra, né, o que era pregado.
Mas eles achavam que também podia fazer aquilo porque, né, achavam que era de qualquer maneira, e não era. Continuando o verso 16, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugindo daquela casa. Ou seja, mas quando você é um verdadeiro servo de Deus e vigilante, os próprios demônios dão testemunho. Os próprios demônios eles dão testemunho, né, de você, confessando que você é realmente um servo de Jesus Cristo. Isso também nós podemos, né, ver em Atos 16, no verso 16. Atos capítulo 16. Atos 16, no versículo de número 16. Que está escrito, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, ou seja, né, o cigano. Por que o cigano ele abre a sua mão e ali ele consegue falar muitas coisas da sua vida? Espírito de adivinhação, não é o Espírito Santo, né? Mas o espírito de adivinhação, ele é um espírito imundo também, que gosta de enganar, né? Que ele gosta de obter, né? Interesse dele, que é o interesse, é levar a alma. Ali, então, muita gente estava ganhando dinheiro, né? Com aquela jovem, dava grande lucro aos seus senhores. Vamos continuar no verso 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Né? Então ela confessava que os irmãos, né, os evangélicos, eles, né, indo para a oração, servindo a Deus, falava que eles eram o servo do Deus Altíssimo, ou seja, o demônio, o que nós lemos atrás? Que o demônio conhece a nossa vida. Conhece, né, até os nossos pontos fracos. Mas esses demônios, né, esse demônio que estava na jovem, eles bem sabiam que aqueles homens eram temente a Deus, que eles estavam em todo o tempo vigilantes, né, cuidadosos com a obra de Deus. Isto fez ela por muitos dias, no verso 18. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Ou seja, na mesma hora, o Espírito foi embora. Então, acabou o lucro. O Espírito de adivinho, né, da adivinhação, foi embora. Então, não tinha como, né, aqueles homens, né, ganhar mais dinheiro com aquela serva, com aquela jovem. Né? Então, vendo que a esperança deles foram embora, então, aqui, ó, e vendo, do 19, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, né? Que o espírito imundo saiu, foi embora. Prenderam Paulo e Silas. Os levaram à praça, à presença dos magistrados, e, apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõe costumes que não nos devemos, né? Não é lícito né, seguir. Ou seja, bateram neles. Bateram. Então, Paulo, e o servo de Deus, o companheiro dele, apanharam. Por quê? Porque eles fizeram o bem. Porque eles, né, obedeceram a Jesus Cristo. Enfim, né, então não é errado você conversar com demônios. Fica ao seu critério se você quer ou não entrevistá-los. Mas não é errado. Dá para ver na Bíblia que a Bíblia ela permite, né? Mas fica ao teu critério, porque os demônios eles são muitos, né? Ousados. Demônios eles são muito ousados e eles são escandalosos. Eles são, né, bravos. Então, para você fazer isso aí, você tem que estar na santificação.
Ou seja, Hebreus capítulo 12, no versículo número 14, segue a paz com todos e a santificação, ou seja, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual também ninguém vai fazer milagre, no nome de Jesus Cristo, ninguém vai pregar uma palavra de Deus com mais unção, com a presença do Espírito Santo, ou seja, uma palavra que vai transformar, uma palavra que vai incendiar o local, qualquer lugar que você for. Se você tiver o Espírito Santo, se você estiver santificado, se você estiver na vigilância, os demônios eles vão fazer isso aí, vão confessar você, que você é realmente um servo de Deus, que você não é servo dele, que você não pertence a ele, ou seja, você não é servo do demônio, mas você é servo de Jesus Cristo. Então, em todo canto que você for, anda preparado, vigilante, Segundo Timóteo capítulo 2, verso 8, está escrito também: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Então, ou seja, até para você orar, você tem que estar santificado, você tem que estar com o coração puro, ou seja, não guardar mágoa, andar, ser um servo, prudente, vigilante. Então está aí, o ensino. Espero que você, venha compreender, que Deus venha abrir, o seu coração para você que está vendo esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, que você, possa aprender, muito. E peço a você que se inscreva no canal, dá o seu like e ajude esse canal a crescer, Ajude, esse canal, a vir, ensinar muitos, através, da palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.